Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o Ministério da Felicidade. Olha, dificilmente nós pensamos na felicidade como uma questão política. Mas é importante a gente relembrar a história de alguns lugares do passado para a gente entender que a felicidade, que os gregos chamavam de eudaimonia, já teve um papel muito importante como uma questão filosófica, por exemplo, em Aristóteles. Aristóteles, ao definir o que é o homem, ele dizia que o homem é animal, racional e político. E como animal racional e político, ele deveria ter um objetivo, a eudaimonia, a felicidade. Porque, para Aristóteles, todas as coisas do mundo caminham para cumprir uma etapa final que ele chamava, que nós chamamos em filosofia de teleologia, ou seja, um horizonte teleológico a ser cumprido. Todas as coisas caminham para um fim. E o fim objetivo da vida humana seria a eudaimonia, a felicidade. Porém, essas questões elas foram sendo relegadas a segundos planos, porque entramos em uma esfera pública que foi acomodando as questões políticas apenas a questões públicas, as questões da esfera pública, e o privado, o pessoal, o individual foi relegado a questões de somenos importância quando o tema é a política. E quando nós falamos de felicidade, de realização, muitas das vezes nós pensamos em realização econômica, em realização política, pensamos na cidadania, pensamos inclusive em ganhar dinheiro. Então, aquele que ganhou dinheiro, ou que ganhará dinheiro, ou que ganha dinheiro, é uma pessoa potencialmente feliz. Aí, nos espantamos às vezes de ver um indivíduo bem-sucedido se matar, ou de repente até dizer que está faltando alguma coisa, ou estava faltando alguma coisa, e de repente ele encontra um caminho espiritual, encontra Deus, encontra Jesus, porque entendia ele que não era feliz sequer com a fortuna que tinha. Isso nos coloca diante de uma questão, a questão da felicidade, que é algo que nós precisamos pensar nos dias atuais, sobretudo com essas questões aí de ataques. Será que não é uma questão também de pensarmos na felicidade? Será que como está a infraestrutura do mundo para que nós possamos construir ou pensar na felicidade? Nós vivemos em uma época neoliberal e, dentre as questões do liberalismo, uma das coisas que foram pensadas no liberalismo é a individualidade. A modernidade fundou a questão da individualidade, do indivíduo, do sujeito, da subjetividade, onde a liberdade é construída a partir do sujeito livre. Mas até alguns dias atrás, mesmo a liberdade individual do liberalismo, da modernidade, contavam com instituições da liberdade. Instituições da liberdade, é a imprensa livre, uma instituição da liberdade. A educação moderna, para que nós possamos nos individualizar, também contou com instituições, tanto é que o contratualismo de Rousseau, de Montesquieu, de Hobbes, pensava em acomodação. Como nós vamos acomodar
o indivíduo dentro da coletividade. Aí começamos a pensar em instituições que pudessem acomodar o indivíduo, o sujeito livre. E o Estado foi conduzido desta maneira. O Rousseau pensou no seguinte: o homem é o lobo do homem. Ele falou isso no seu Leviatã. O homem é o lobo do homem. Então, o homem só temerá aquilo que ele teme. Ou seja, o homem só respeita o que teme. Então, Rousseau pensava em um Leviatã, em um Estado que pudesse conter os ímpetos de ataque do homem ao próprio homem. Por isso ele dizia: o homem é o lobo do homem. Então, ele pensou em um contrato social de instauração do Leviatã, um Estado a ser temido. Rousseau também pensou no Estado. Rousseau pensou no Estado que deveria conter parte da nossa liberdade. E parte da nossa liberdade, ao ser contida no Estado, o Estado administraria essa liberdade contida para que a liberdade individual pudesse ser preservada. É a famosa frase: a minha liberdade vai até onde começa a tua. Então o Estado seria também uma instituição da liberdade. Então nós fundamos a escola pensando também nesta liberdade, na liberdade de um indivíduo que precisa adentrar a uma sociedade que tem instituições de liberdade. As próprias religiões são instituições de liberdade, porque livremente nós entendemos que os sujeitos devem optar por uma instituição religiosa, que também se tornam instituições da liberdade. Mas aí entramos na era do neoliberalismo, onde as instituições da liberdade as instituições de um modo geral começaram a fazer menos contato com os indivíduos, porque existiam instituições que formavam o nosso caráter libertário em torno delas, como por exemplo os sindicatos. A partir das nossas relações de trabalho, os sindicatos tinham uma importância muito grande pedagógica, no sentido de orientar os trabalhadores no próprio diálogo com o empresariado, com o capitalismo. Então houve todo um diálogo entre o capital e o trabalho. Mas curiosamente, os sindicatos começaram a perder força na modernidade. As relações de trabalho começaram a ser mais fluidas. Não existe mais aqueles sujeitos predominantes do passado que começavam a trabalhar num lugar e ia até o final da sua carreira trabalhando em um só lugar. As relações de trabalho começaram a ser mais fluidas. O indivíduo saiu das fábricas, a fábrica se torna a cidade, onde as pessoas trabalham de forma dispersa. Agora, no capitalismo de plataforma, estamos dispersos na cidade. E as fronteiras entre o capital e o trabalho são muito diluídas. Até que ponto começa os privilégios do capital? Até que ponto termina os direitos do trabalho, do trabalhador, do trabalho? Então, esse sujeito sem instituições de liberdade muito claras começa a aparecer como um sujeito atomizado na cidade. Aqui mesmo, perto da minha casa, tinha um campinho de futebol onde as pessoas batiam uma bolinha. Mas esses espaços, os campos de várzea que formavam os grandes craques do passado, começaram a desaparecer porque começou a surgir a especulação imobiliária. A especulação imobiliária chegou e tirou vários espaços de convivência. Então, vários espaços de convivência que também funcionavam como instituições formais ou informais da liberdade começaram a desaparecer. A nossa vida sindical praticamente não existe mais no sentido como existia no passado,
e ficamos pessoas atomizadas na cidade. E até um tempo atrás, víamos, de acordo com esse resultado, nações como os Estados Unidos e alguns lugares da Europa produzir indivíduos que de repente se veem tão solitários que de repente pegam uma arma, uma faca, entram numa escola, em uma universidade, em uma sinagoga e começam a atirar. Aqui no Brasil, nós não identificávamos esse sujeito. Por quê? Porque este capitalismo, esse neoliberalismo atomizante e atomizador ainda não tinha chegado aqui, mas ele chegou. Ele chegou, sobretudo, quando o neoliberalismo pisou aqui, a partir, sobretudo, do governo Collor. Aí começamos a nos tornar a cada dia esse sujeito atomizado. Era comum, por exemplo, os sindicatos organizarem greves no ABC Paulista. Esses movimentos, hoje, eles são movimentos muito mais atomizados. E nós temos um sujeito atomizado que talvez tenha muitas dificuldades de pensar no que é a própria liberdade atomizada. Porque todos os conceitos tradicionais de liberdade que tínhamos, de felicidade que tínhamos, melhor dizendo, todos os conceitos tradicionais de felicidade que tínhamos eram conceitos onde nós, como sujeito, nos pensávamos felizes diante de instituições da felicidade. Como, por exemplo, a cidade da Grécia. A cidade de Atenas, onde Aristóteles disse que o homem é um animal racional e político cujo objetivo é a felicidade, mas havia uma instituição desta felicidade que era a cidade. A cidade de hoje é pensada, como Aristóteles, como um lugar de construção da felicidade. Aqui, por exemplo, em Belford Roxo, na cidade não há espaço nenhum de convivência entre as pessoas. Os campinhos de várzea desapareceram. Pela cidade, muitas quadras quebradas, sem professor. Havia numa praça aqui em Areia Branca um local onde a própria comunidade poderia lá fazer musculação, já não tem mais. E vários lugares, várias praças, várias fábricas, várias praças, né, construídas no sol, sem nenhuma árvore para que o sujeito possa sentar ali em um dia ensolarado, em um lugar onde tenha uma sombra para ele. Então, os espaços de convivência começaram a desaparecer e começamos a fornecer indivíduos atomizados e hiperatomizados em uma sociedade onde nós precisamos pensar na liberdade diante de um sujeito muito mais atomizado que o sujeito do passado. Nós não temos mais as nossas cidades, na grande maioria, como lugares de acolhimento, como lugares de convivência, e as instituições da convivência, da liberdade e da felicidade, como tínhamos no passado, não existem mais. Tem até uma crítica do professor Paulo Giraldelli, muito interessante. As pessoas vão para a igreja, mas elas vão para a igreja não pensando na igreja como um lugar de religiosidade. Ela vai se encontrar, ela vai ver o coral, ela vai por causa da música. Tem até um livro muito interessante, agora não me lembro, esqueci o nome. Esse livro eu tenho, talvez depois eu lembre o nome e fale com vocês. Esse livro ele fala ele usa a cidade de Brasília, como uma referência para falar da religiosidade de hoje em dia, que é uma religiosidade fluida, onde as pessoas não se convertem mais, elas aderem. Elas aderem hoje, mas amanhã elas aderem a outra coisa. E esse homem que adere a isso, que adere àquilo, o homem da felicidade líquida de Bauman, onde esse sujeito encontra ou encontrará a felicidade. Sabe por quê? Nós ainda não encontramos uma maneira de sermos felizes na solidão. Sermos felizes na atomização total. Ainda não encontramos. E penso que dificilmente encontraremos. E a escola? Qual o papel da escola? Qual o papel da pedagogia? Qual o papel do Ministério da Educação diante dessa realidade? Será que o Ministério da Educação está pensando só em reprimir?
o sujeito que só ainda atira no sujeito que pode entrar numa escola, qual o papel da pedagogia em criar espaços de convivência para que nós possamos pensar na felicidade em conjunto também? Porque eu penso que nós estamos tendo muita dificuldade de pensar na felicidade diante de um homem e de um sujeito atomizado. E esse sujeito hiperatomizado, esse sujeito hiperisolado do cinema americano, da cultura americana, da cultura do cara que da universidade, onde o cara do time do futebol, o capitão do time do futebol é o cara. Ou você é o cara, ou você é um nada. Esse tipo de reação capitalista e neoliberal que tinha lá, chegou aqui. E nós começamos a produzir esse tipo de cidadão, esse tipo de sujeito hiperisolado, hiperatomizado, que está pensando o quê? E ao se isolar, ao se atomizar, parece que o sujeito cria raízes de amarguras contra aquilo que resta de comunidade, de comunitário. E chega um dia onde ele pega uma arma e ele vai atirar em uma escola, onde ele vai dar facada numa creche. É importante pensar na felicidade como uma questão política, por necessidade. É uma necessidade emergente. Não tem uma resposta pronta, mas a escola precisa ser um lugar de recuperação dessa convivência, né, harmônica, onde a felicidade será pensada de novo ou novamente como um lugar. É preciso instaurar instituições da felicidade como tivemos no passado. Caso contrário, continuaremos a produzir sujeitos atomizados, hiperatomizados, revoltados com aquilo que resta de comunitarismo na nossa sociedade. Deixo essa reflexão e é importante que voltemos a falar disso, porque é um assunto que não se esgota. Penso que seja um assunto inesgotável. E eu acho que eu vou ter que voltar a falar disso. Nos vemos em uma próxima oportunidade, ok, galera? Vocês são do coração.